Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Yasmin, esse aqui é meu canal Brasil na América. Se você é novo no canal, você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, clica aí no botão se inscreva. Deixa já o joinha antes do vídeo começar, porque você sabe que esse vídeo vai ser bom. Hoje o assunto vai ser 9 Day Fiancé, gente, peraí, falei muito rápido. Então, gente, vocês sabem que 9 Day Fiancé é toda quarta-feira, tá? Vocês não sabem, eu acabei de dizer pra vocês, mas tudo bem. 9 Day Fiancé, resumão. Toda quarta-feira, resumão de todos, tipo assim, todas as séries que eles estão passando em um resumão só. Por quê? Porque, gente, eles estão botando muitas coisas ao mesmo tempo na TV e tá difícil de acompanhar tudo, tá? São vários, agora são uns 5 séries diferentes, spin-offs do 9 Day Fiancé. Então, vou trazer pra vocês o resumão. E é isso, fiquei comigo, bora pro vídeo. E é isso aí. Eu vou começar fazendo um resumão pelo 9 Day Fiancé do outro lado, tá? 90 dias pra casar do outro lado. Eu vou começar pelo episódio 4 já, porque, gente, eu senti, tipo, que os primeiros episódios foram muito encheção de linguiça, enfim. Então eu já comecei pelo episódio 4, que dá pra saber direitinho tudo que aconteceu nos outros episódios. Inclusive, gente, eu assinei o TLC aqui, tá? Só pra poder fazer esse tipo de vídeo. Então, por favor, já clica no gostei, tá? Pra poder, né, me ajudar a, pelo menos, receber meu dinheiro de volta. A gente já começa o episódio 4 do outro lado, com a Jenny indo de volta para Sumi, na Índia, né? Então a gente vai acompanhando mais ou menos a trajetória dela entrando no avião, falando que ela vai derrubar ele no chão, de tanto abraçar ele quando ela chegar lá. Dessa vez a Jenny já chega lá falando que ela tem 3 exigências, que ele vai ter que estar divorciado, ou que ele vai ter que se divorciar, que eles vão ter que casar sem mais mentiras da parte dele para ela. Que parece ser uma exigência bem ok, né? Enfim, finalmente mostra um reencontro da Jenny com o Sumi, e aí tem um momento muito fofo. Eu tô começando a achar que eles são um casal de verdade, no início eu duvidava bastante, mas agora eu acho eles tão fofos juntos. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. No episódio eles vão mostrar o Armando, que novo no show, né? Ele é um mexicano que vai casar com um americano, que vai se mudar para o México com ele, né? Que esse é o do outro lado, então os americanos que vão pros outros países. E eu acho que essa foi uma das cenas mais tocantes que eu quase chorei assistindo, que foi dele se abrindo sobre a sexualidade dele pros pais dele, porque ele já fez isso anteriormente. Ele foi casado, teve filho, né? Tem uma filha, ele. A esposa dele faleceu num acidente de carro. Enquanto ele estava casado, ele contou pra esposa dele que ele era gay, e aí eles se separaram, mas não se divorciaram. E aí, um mês depois, ela morreu, e ele chegou a contar pra mãe dela que ele era gay, e aí a mãe dela chamou a mãe dele na conversa, né? Bem legal. E aí, ele se abre pros pais dele agora nessa cena. E uma cena muito emocionante, dos pais falando que amam ele independente, mas você vê que a cultura deles, essa cultura macho, é tão forte que os pais dele, mesmo amando-o, parece que eles não aceitam. Eles não aceitam muito bem que ele é gay. Aí ele fala que ele já tem um parceiro que tá se mudando pra lá, pro México, pra estar com ele e tal, pra eles ficarem juntos. E aí você vê que os pais dele mudam um pouquinho, sabe? E apesar de estarem muito emocionados, de aceitarem por amá-lo, eles falam assim, o tempo vai dizer em relação a se eles vão aceitar o parceiro dele ou não, entendeu? E aí eles seguem mostrando Devin e o Jin-hoon. Devin tá indo pra Coreia do Sul de novo, levando a Drusilla, né, a filha dela, e o neném, que eu não sei pronunciar o nome direito, que já é um nome coreano, Sen, alguma coisa. E aí vão mostrando, e ela fala que o único medo dela é o Jin-hoon não estar preparado pra assumir a responsabilidade que tá vindo pra ele, né? E aí você vê que realmente que ela teve que alugar um apartamento lá, mesmo não estando no país dele, ela alugou um apartamento no nome dela por um mês, deve ter sido tipo um Airbnb, né? E aí ela tá contando com que ele assuma a responsabilidade no mês seguinte. E a mãe dela, da Devin, tá indo junto dessa vez, né? E aí vocês vão ver que vai dar maior confusão. Ele não tá preparado financeiramente ou ainda mentalmente, ele tá com uma mentalidade ainda muito infantil, sabe? Tá com uma mentalidade muito de homem solteiro ainda e que mora com a mãe, né? De que, enfim, ele não é responsável, e vocês vão ver isso ao longo do episódio. Começa a mostrar o Yazan, como é que é um pouco da família dele e o que ele espera da Britney. Se você não lembra, Britney é a rapper, né, que está se mudando para a Jordânia, e aí eles têm uma conversa com o pai dele do que ele espera da Britney, e o pai dele fala o que ele espera dela também. E são coisas completamente reais, tipo, que eles esperam que ela vista burca, que ela seja submissa, e toda aquela história que você já sabe que uma mulher americana não é. O pai dele pergunta se ele já conversou com ela sobre a conversão dela pro islamismo. Ele fala que ele espera que ela se converta pro islamismo, mas
Eu acho que ele realmente não lembrou de avisar ela isso. Ou ela realmente não liga e só ignora esse pedido dele, porque a primeira coisa que ela faz quando chega na Jordânia é trazer uma garrafa de álcool. Então após o momento que eles têm de se abraçarem e tal, ele vê que ela tá com uma garrafa de álcool e começa a xingar ela na rua e mandar ela se... Pois é, gente. Aí eles mostram, eu acho que a história, por enquanto, que eu acho mais boring é dessa Ariela e do marido dela, que é da Etiópia. E ela tá indo pra Etiópia pra ter o bebê dela ao invés de ter ele nos Estados Unidos, porque como o pai está na Etiópia, ela quer que o pai esteja presente no nascimento dela, independente se ela vai arriscar a própria vida dela ou não, numa medicina que não é tão desenvolvida quanto a que é dos Estados Unidos. Então, eu acho meio boring, né? Meio chato essa storyline, mas... tá passando isso aí, eu tenho que falar pra vocês, né, que ela tá no show também. Eles voltam a mostrar o Jin-Hoon, ele tá com os amigos dele num bar e tal, comendo. E aí os amigos dele perguntam, mas como é que você pretende sustentar 4 pessoas, né? Que agora a família dele é formada por 4 pessoas. E aí ele fala que ele não tem, na verdade, ele não tem nenhum plano, que ele mentiu pra ela, que ele não tem um emprego, na verdade ele tem um emprego informal de delivery, mas que ele não tem nenhum trabalho, que ele não ganha a quantidade de dinheiro que ele falou que ganhava pra ela, né, e aí ela tá indo pra Coreia achando que ele tá conseguindo resolver as coisas, mas na realidade ele tá mentindo só pra ela vir, porque se ele falasse a verdade, ela não iria pra Coreia. Mas ela vai acabar descobrindo, né, e a gente vai ver mais à frente como é que vai rolar esse babado, como é que ela vai descobrir e como que vai ser a reação dela. E aí eles vão mostrando a Jenny e o Sumit de novo, e o que que tá acontecendo agora? Eles chegam na casa nova deles, que é bem mais afastada da cidade, ela demonstra um pouco da preocupação dela. Ele fala que a criminalidade naquela área é realmente maior e que eles têm que tomar mais cuidado. E é muito engraçada essa cena porque eles botam uma vaca dentro da casa, porque como vocês sabem, na Índia a vaca ela é sagrada. Aí eles estão abençoando a casa pra eles, né, as pessoas lá. E aí a Jenny fica tipo, ai, eu não quero que ela entre aqui porque vai que ela caga no chão, alguma coisa assim. Mas ela tá se mudando pra Índia, tem que entender que tem outras tradições, né, e enfim. Aí eles vão mostrando mais ou menos a reação dela e é muito engraçada essa parte do episódio. E agora, gente, a gente vai seguindo pro episódio 3 do Felizes para Sempre. Começa mostrando a Larissa, né, aprendendo a dançar, e ela diz assim, talvez eu tenha que arrumar um... Talvez eu tenha não, talvez eu deva arrumar um emprego como uma stripper. Por que não, né? Porque ela tá aprendendo a dançar, é uma coisa sensual, enfim. E, na realidade, ela fala que ela tá fazendo isso porque ela não gosta de ir pra academia, ela prefere fazer um outro tipo de atividade física, né? Como eu presumi no vídeo anterior, ela diz que tá fazendo isso só pela questão, assim, de fazer um exercício mesmo físico. E aí ela fala que ela vai aprender novos movimentos pro futuro marido dela. E nesse episódio vai ser muito interessante porque ela tem um encontro às escuras com um amigo... com um amigo de uma amiga dela, né? Que encontro às escuras é quando alguém prepara pra você o seu encontro, né? Marca com alguém que você não conhece e você vai, né? Que é tipo, eles chamam aqui de blind date, né? Encontro às cegas. A gente começa o episódio também com o Paul e a Karine. Aí o Paul, eles estão saindo do Brasil, eles mostram a casa deles ainda em Manaus e tal, e eles trazendo as coisas pra vir para os Estados Unidos. E aí ele fala que a Karine tá muito relutante em se mudar para os Estados Unidos, porque ela vai vai se afastar da família dela, eles brigam muito já e, enfim, ela vai estar sozinha. E aí eles mostram que ela tá muito relutante nessa mudança, mas que eles precisam se mudar porque no Brasil, obviamente, eles não conseguem fazer tanto dinheiro quanto ele poderia fazer nos Estados Unidos, com mais facilidade nos Estados Unidos, pra dar uma vida melhor para a família dele, né? Inclusive, gente, eu fiz uma entrevista com a Karine, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir, tá muito bacana. Ela fala um pouquinho, dá um update da vida dela e em relação ao visto dela, principalmente, que esse foi o tema da nossa conversa. Quanto tempo demorou, o processo dela, enfim, essas coisas que o programa não foca muito. E o foco desse episódio, inclusive a parte mais engraçada e que eu tava esperando mais, é o encontro da Jessica com o Colt, né? A Jessica levou o Colt pra encontrar umas amigas dela, que todas são brasileiras. E eles estavam num restaurante e tal, e ia rolar uma festa brasileira, e o coach não queria ir, e o coach tava meio controlador também naquela conversa. Eu também acho que elas estavam atacando muito ele, as amigas dela, então ele ficou meio que na defensiva, sabe? E aí ele resolveu que não queria ir pra festa, porque ele tava muito cansado, e era a última noite dele em Chicago, então ela decidiu, assim, falar com as amigas dela, eu vou pro hotel com ele então. Aí ele fala que eles estavam brigando e tal, mas quando ele chegou no hotel, ela esqueceu da briga, eles foram, né, fazer vucu-vucu. E aí no dia seguinte, eles estão mostrando eles indo num passeio de barco. Enfim, eu acho que ela dá muito, assim, estereotipada, sabe, na mulher brasileira. Infelizmente, eu acho que o papel dela aí nessa série, que tá... Eu não sei se
essa é a pessoa dela, ou se essa, sei lá, se falaram pra ela fazer isso, ou se realmente eles cortaram tanto que parece que ela só tá fazendo isso, entendeu? Que de repente foi um comentário aqui, outro comentário ali, mas aí na hora eles cortaram tudo e deixaram só um estereótipo que eu não acho legal, até porque eu sou brasileira, né? E moro aqui também nos Estados Unidos, eu não gostaria que as pessoas vissem nela um exemplo do que são todas as mulheres brasileiras, sabe? Eu acho que ela foi manipulada a falar dessa forma, porque eu não acredito que alguém, uma mulher brasileira principalmente, ia chegar e falar um monte de absurdo desses, sabe? Também o coach começa a falar, vai ser difícil ter um relacionamento à distância e tal. Ela fala, mas tudo bem, vai dar certo. E ele fala, mas o seu visto, quando o seu visto vencer, porque ela tá aqui como uma au pair, né? O visto J1. O que acontece quando o seu visto vencer? Ela tem milhares de opções. Ela pode trocar para outro visto, para um visto de estudante. Ela pode ficar aqui, né, passado o tempo dela, enfim, ela tem ainda um mês de grace period depois que acaba o J1 dela, ou eles podem casar e ela mudar a papelada dela pro green card, né? Só que ela não fala isso, ela fala K1. E K1, gente, pra que ela vai tirar K1 se ela já tá nos Estados Unidos? Não faz o menor sentido, sabe? É o visto correto? É o visto correto. Mas, se você tava aqui durante 2 anos, é bem capaz que você tenha realmente encontrado um marido, se apaixonado por alguém casado. E isso é visto normal pela imigração, tá? Você não precisa sair dos Estados Unidos voltar pro Brasil pra tirar o visto K1, apesar dessa ser a forma correta, você entrar como noiva. É um processo muito oneroso, sabe? Muito caro. E se você já está nos Estados Unidos, você pode ir pra courthouse e se casar sem ninguém falar nada, entendeu? Aí você já sabe, né? Quando fala em K1, quando fala, não, depois que meu visto expirar, a gente pode se casar, parece que ela tá pescando por um marido, né? Ele já começa assim, será que ela está me usando? Acabei de casar com uma brasileira, me separei, não deu certo, vou já gastar dinheirão com K1 de novo. É lógico que esse tipo de conversa não é nem pra você ter no começo da sua relação, né? É a segunda vez que eles se veem. Mas, enfim, eu acho que ela devia estar nervosa na hora de aparecer nas câmeras, né? E aí acaba falando umas coisas que de repente ela deveria ter guardado pra ela mesma. Gente, eu acho que essa também é uma das melhores partes do episódio, que mostra a Larissa indo pro blind date dela, né? Pro encontro às cegas dela. E aí, dá pra ver que ela começa a conversar com o cara é bonitão, é bem sucedido, enfim. Aí ela fala que quer, né, logo. E aí, enfim, eles formam até um casal bonitinho. Ela tá nervosa demais e começa a falar muita coisa que ela não deveria falar. Por exemplo, no primeiro momento do encontro, ela já chega falando, adivinha? Aí ele, o quê? Aí ela, eu já fui presa. Aí ele fica assim, o quê? Aí ela, não, uma, mas 3 vezes. O cara já fica assim, né? Aí depois, por trás das câmeras, ele fala, essa não é a minha preferência, enfim. Tanto que a gente nunca ouviu falar desse cara, porque provavelmente não deu em nada depois desse encontro, né? E acabou que não deu muito certo com esse cara, apesar dele ser bonitão e bem sucedido. Eles começam a falar das descendências dele, enfim, dos interesses. E aí ele pergunta o que você tá procurando no homem, e ela fala cidadania. Ou seja, o que ela tá procurando no homem é que ele seja cidadão americano. Pra ela poder ficar no país, provavelmente. E aí ela fala que tem filhos no Brasil, e ele pergunta por que os filhos dela não estão aqui. E ela fala, porque quando eu conheci o coach e a gente resolveu tentar o K1, eu não queria trazer os meus filhos pra essa situação de ser uma coisa incerta, entendeu? E eu até entendo, hoje em dia eu compreendo melhor ainda, e realmente a melhor coisa que ela poderia fazer era esperar. Imagina se os filhos dela agora estão aqui nos Estados Unidos e também sem nenhum tipo de visa, sem nada, entendeu? Tudo bem que eles poderiam estar na escola estudando e tudo mais, mas seria mais uma responsabilidade pra ela, por exemplo, financeiramente falando. Porque se ela tá aqui, não pode trabalhar, imagina, os filhos dela são jogados na rua pelo coach quando eles se separaram, sabe? E realmente ia ser uma situação muito pior do que é agora. Então, foi até uma decisão esperta dela não trazer os filhos. Aí no final do encontro ele fala que não sabe se ela tá procurando por amor ou por um green card, e ela fala, não deu muito certo, eu ainda tô procurando pelo senhor correto, né, o Mr. Right dela. E aí ele fala assim pra ela, e essa é uma coisa que pode passar despercebido por algumas pessoas, mas se você mora nos Estados Unidos você entende melhor. Que ele olha e fala assim pra ela, o seu carro tá aí. Aí ela, ok. Se o cara gosta do encontro, se ele quer prosseguir, gente, ele vai te dar uma carona até em casa. Você não vai ter necessidade de pedir um Uber, enfim. Ou às vezes o cara quer até dar uma esticada, né? Vamos para outro lugar, enfim. Mas não, ele só falou, o seu carro tá ali. Aí ela, ok. Então, tipo, não deu muito certo mesmo. Ali naquela hora você percebe que não vai ter um encontro número 2. Eles começam a mostrar o Sanjay, né, com a Tânia. E aí a Tânia sofreu um acidente de carro, ela tá com a perna toda, assim, quebrada, botou vários parafusos, então ela não tá podendo andar, não tá podendo trabalhar. E o Sanjay, ele já recebeu a permissão dele de trabalho,
e ela tá esperando que ele consiga arrumar um emprego. Só que ele quer arrumar um emprego de bartender, e é um emprego que ele tem experiência. Só que ela não gosta disso, porque toda vez que ele trabalhava lá na África do Sul como bartender, ele bebia, ele arrumou confusão, ele quebrou cadeira no bar e foi demitido. E aí ela quer que ele arrume um trabalho, mas ele quer arrumar naquela área, e eles têm uma pequena treta em relação a isso, que eu também achei muito chato. Achei assim, meio que encher linguiça, né? Lembrando, eu acho legal que eles mostram também que o Sanjay e a Tânia, eles saíram do Chad da mãe, nesse momento em que eles não têm emprego. Eles saíram do Chad da mãe e foram para um apartamento, uma casa, enfim. E aí, gente, eles vão mostrando o Azuelo com a Kalani. Ele leva ela finalmente para um encontro, que eles não têm um encontro há muito tempo. E o encontro romântico que ele decide levar ela é para um lugar que você arremessa machado na parede pra fazer ponta. Enfim, é como se fosse dardo, sabe? Jogar dardo, mas é machado. E aí parece que ela vai jogar machado na cara dele, né? Por ter levado ela pra esse encontro romântico. Apesar de que é uma coisa realmente super divertida pra fazer. E especialmente pra extravasar a raiva que você tá sentindo às vezes, sabe? E aí ele leva ela pra esse encontro super bacana. E no início ela fica meio decepcionada, mas depois ela vai se divertindo. E aí ele fala, eu tava nervoso que eu preciso perguntar uma coisa pra você. Aí ela fica assim, ai meu Deus, o que é que vem agora? Aí ele fala, estou homesick, né? Homesick significa estou com saudade de casa. Sei como é que é isso, é o Zuelo. E aí ele fala assim, tá tendo um surto de measles. Measles é o que é measles, gente? É catapora? Não sei, vou deixar aqui. É aquele negócio que dá em criança. E tem um monte de criança morrendo. Aí ele fala assim, mas eu acho que minhas crianças estão a salvo. Sendo que o filho dele, um dos filhos mais novos dele, tem só 7 meses e não pode tomar vacina ainda pra ir pra lá. Então, né, o certo é esperar um pouquinho. E também a passagem é muito cara. Ele tá num trabalho que não é um trabalho integral, então ele não ganha muito dinheiro. Mas ele já tá planejando fazer uma viagem internacional com os filhos dele. Eu até entendo, ele quer que a família conheça os filhos dele, ele quer visitar a mãe, a irmã, enfim. E também visitar o país que você é, porque sim, dá muita saudade do lugar onde a gente nasceu, e eu entendo ele completamente, mas se tá no meio de um surto que pode matar os seus filhos, você evita ir, né? Eu acho. Eu não iria, se eu tivesse filhos, levar meus filhos pra uma situação de risco até eles serem imunizados, pelo menos, já que existe vacina pra isso. Então só aguarda um pouquinho, né? E ainda nesse episódio, eles mostram a Angela conversando com um advogado dela, falando, eu preciso que você escreva um testamento pra mim, que eu preciso salvaguardar os meus netos, que eu sempre falei pros meus netos que eles vão ter tudo que eu tenho. E aí, quando ela casar com o Michael, né, acaba que o Michael tem o direito sobre as coisas dela, que a gente não sabe o que é que ela tem, mas pode ser que seja casa, enfim. Ela quer salvaguardar os netos dela nessa situação. Ele pergunta, mas você quer retirar o Michael 100% do seu testamento? Ela fala assim, não, mas tipo, ela não quer deixar ele com tudo também, entendeu? E super compreensivo, né? Gente, ela saiu correndo pra fazer o testamento dela porque a Angela foi pra um médico aqui nos Estados Unidos. Lembra que ela foi pro médico lá na Nigéria? A médica falou que ela tinha um óvulo, né? E na realidade, aparentemente, ela tem um tumor, não um óvulo. E ela foi pro médico e tal pra ver isso, e por isso que ela ficou assim, vai que eu tenho câncer, eu preciso fazer esse testamento logo. Enfim, é uma preocupação que ela achava que a única preocupação dela era saber se ela ia ter filhos ou não, que na realidade se tornou uma outra preocupação, né? Se ela vai ter câncer ou não. Não sei se vocês sabem, a mãe dela já venceu câncer algumas vezes, e hoje em dia está muito doente de pneumonia, e às vezes acaba sendo um problema genético, né? Mas se Deus quiser, a Angela vai ficar bem, e na realidade vai ser só alguma coisa benigna, né? Alguma coisa do tipo. Enfim, gente, esse foi o resumão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa um joinha. Não deixe de se inscrever, gente, se quiser mais vídeos como esse pra não perder nenhum. E também não deixe de conferir as outras playlists. Essa aqui é só do 9 Day Fiancé, mas eu faço vídeos, eu sou brasileira, moro aqui no Texas, sou casada com um americano também. E gosto de desmistificar, de conversar sobre o 9 Day Fiancé, mas também de falar sobre vistos, formas de vir para os Estados Unidos, falar sobre como você pode conhecer um boy ou uma girl americanos. E, enfim, vários outros assuntos relacionados com morar nos Estados Unidos e ser estrangeira. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que vão gostar. E deixe um comentário pra mim pra eu saber o que vocês acharam desse vídeo. E também se vocês querem mais, tá bom? Muito obrigada, um beijo, um queijo. Tchau, tchau!